A paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 6, de 10 de maio de 2020. A condição do gentio sem Deus. É importante, desde já, você compreender que a palavra gentio se refere a todo aquele que não era judeu. Seja grego, por exemplo, todo aquele que não era do judaísmo, da descendência de Abraão, era chamado de gentios. Outros povos que não eram judeus, que não vinham da descendência de Abraão. Nesse aspecto, iremos seguir na lição de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11, versículo esse, do capítulo 2 de Efésios, iremos ver especificamente no tópico número 1, e iremos ver as definições referentes ao conceito de circuncisão, o significado religioso, a circuncisão como ela é tratada na Nova Aliança, assim por diante. É importante que você entenda que essa circuncisão ela se tornou um sinal de que fazia diferença entre judeus e gentios, a circuncisão. E iremos ver também que ela apontava para santificação, e mostra que por meio de Cristo os gentios eles se tornaram descendência de Abraão. Louvado seja Deus. Isso fala a verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 e 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Glória a Deus. Aleluia. Introdução. Glória a Deus. Desde já é importante que você entenda que iremos ver na presente lição dos gentios antes de serem regenerados. Eles estavam privados de algumas bênçãos, né? E que seriam essas 5 formas de privação que os gentios tinham. A primeira delas nós vamos estudar hoje. Eles estavam sem Cristo. A segunda, por exemplo, separados de Israel, pois Israel tinha suas promessas, né? Alienado dessas promessas, e também sem esperança. Não participavam, não eram descendência de Abraão, não tinham aceitado Cristo, não tinham esperança, e também sem Deus no mundo. Glória a Deus. Chamados em circuncisão, tópico número 1. Glória a Deus. Conceito de circuncisão, número 1, tópico 1. Sabemos que, além de serem mortos espiritualmente, os gentios, eles eram desprezados pelos judeus. Mas o que seria esse conceito? Vamos ver de forma literal. Claro que essa lição é de adulto. É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Tá bom? Então, em poucas palavras, semelhante ao que nós conhecemos com aquela operaçãozinha de fimose que as crianças fazem. Tá bom? Então, quem não era circuncidado era chamado de incircunciso, portanto, excluído da aliança com Deus. Mas tinha também o significado religioso. A circuncisão tinha um significado religioso. Em Êxodo 19, versículos 5 e 6, mostra que esse significado aponta para a santificação. Tinha como símbolo, simbolizava a aliança, uma aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Amém?
Também iremos ver no número 3 que essa circuncisão, ela se trata também do coração. Em que aspecto se trata do coração? Sabemos que o sinal dos judeus era apenas algo físico que eles faziam, feito pelas mãos do homem. Mas como nós falamos de circuncisão do coração, é importante que você entenda já uma obra do Espírito de Deus no interior da pessoa. E quando nós falamos de uma forma metafórica a palavra coração, no interior, no coração, e quando ocorre essa circuncisão, essa mudança, nós observamos que tudo isso não provém dos homens, mas provém de Deus. Essa é a mudança no interior. Daí a grande diferença da lei para as boas novas do Evangelho. Essa mudança interna, essa conversão, essa regeneração. Por isso se fala de uma circuncisão do coração, né? É ser uma nova criatura. Também nós iremos observar no tópico 1, isso nós estamos analisando basicamente o versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Não esqueça desse detalhe. Nós estamos analisando o versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Observamos também a circuncisão da nova aliança. Porque à medida que os judeus iam se convertendo ao cristianismo, muitos levavam práticas e conceitos do judaísmo. E um grande problema que houve na época foi justamente isso. Eles queriam levar a circuncisão para dentro do Evangelho. Isso foi motivo de grandes discussões no meio da igreja, acaloradas, entre judeus, que largaram o judaísmo para o cristianismo, e os gentios, que largaram a vida do mundo para serem cristãos. O que ocasionou uma assembleia, né? O primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Você pode observar lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. E nisso passou a enfatizar que a circuncisão somos nós que servimos a Deus, né? No Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Isso é o verdadeiro significado hoje dessa circuncisão, isso na nova aliança. Então, eu sou circuncidado não porque eu fiz uma cirurgia, algo na carne, de maneira alguma, mas porque eu sirvo a Deus por meio do Espírito Santo. Eu me glorio em Cristo Jesus e não confio na carne. Então, nesse aspecto espiritual, nós, igreja, hoje somos circuncidados, louvado seja Deus. Síntese do tópico número 1, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Aleluia! Isso resume, eles estavam excluídos dessa aliança. Por isso iremos estudar daqui a pouco no próximo tópico de que eles eram estranhos ao concerto da promessa. Esse é o tópico 2, estranhos ao concerto da promessa, que é dividido em 3 itens. O primeiro item, uma vida sem Cristo. Nós vamos analisar agora o versículo 12 do capítulo 2. E todo esse tópico, e também o tópico 3, nós iremos estudar esse versículo. Daqui até o final da aula, dessa pré-aula, iremos analisar o versículo 12, tá bom? Uma vida sem Cristo. Por que uma vida sem Cristo? Iremos analisar a situação dos gentios. Uma vida sem Cristo, né? Eles eram mergulhados numa religiosidade, fazia com que eles fossem incapazes de serem inseridos nas promessas messiânicas da salvação. E essa vida sem Cristo, por desconhecer a Jesus Cristo, eles estavam simplesmente indiferentes a todas as promessas. Então, o primeiro aspecto, os gentios estavam nessa situação, sem Cristo Jesus, uma vida sem Jesus. Também, eles eram separados da comunidade de Israel. Ao mesmo tempo, separados, não eram descendentes de Abraão, e por não serem descendentes de Abraão, não podiam usufruir dos privilégios dessa aliança de Abraão,
que Deus fez com Abraão. Mas, graças a Deus, que será revelado a eles que há uma chamada divina também para eles. Essa chamada que foi feita a Abraão e para a sua descendência por meio de Cristo Jesus. Eles também se tornariam descendentes de Abraão. Mas, no entanto, neste momento, antes da regeneração, também estavam separados da comunidade de Israel. Número 3, alienados aos pactos das promessas. Porque essas promessas, havia alianças. Aliança abraâmica, a aliança de Abraão, que, em resumo, Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Moisés, a aliança que Deus promete a Moisés de terra prometida, e também a Davi, a aliança de Davi, por exemplo, aliança, o concerto, que trata da restauração do trono de Davi, e eles estavam simplesmente estranhos a esses concertos, a essas alianças. Por isso, eles estavam alienados aos pactos das promessas. Então, essa era a situação dos gentios separados da comunidade de Israel, sem Jesus, e também totalmente alienados aos concertos, às alianças que Deus fez com o povo de Israel. Nisso, o resumo desse tópico: a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Glória a Deus. Próximo tópico: sem esperança e sem Deus. Ainda estamos no versículo 12 do capítulo 2, analisando agora o tópico 3, que vai mostrar, Paulo vai descrever a situação que os gentios se encontravam, sem nenhuma esperança e sem Deus, como fala o versículo 12. Eu estou colocando a parte amarela, onde nós estamos tratando do versículo 12. E por que eles eram desprovidos de esperança? Porque eles tinham basicamente uma filosofia, normalmente dos gregos, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam numa vida além túmulo, e a consequência de tudo isso era cada vez mais uma esperança, porque não acreditavam na ressurreição, achavam que depois que morreu tudo se acabava, não tinham como sustentar qualquer tipo de esperança. Por isso, faltava essa paz dentro deles, de ter essa esperança de uma vida com Deus. O número 2 mostra que também, no versículo 12, sem Deus no mundo, muito embora eram politeístas, muito embora eram extremamente idólatras, a maioria deles, acreditavam em deuses por meio do seu paganismo, mas isso fazia com que eles ficassem totalmente alienados do verdadeiro Deus que havia se revelado a Israel. E fazia com que eles fossem escravizados desse mundo pagão. Mas, graças a Deus, esse quadro ele foi alterado. Felizmente, esse quadro dos gentios foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos de Deus, que, por meio de Cristo Jesus, fez com que o gentio pudesse, por adoção, se regenerar e se tornar filho de Deus, herdeiro de todas as promessas e todas as bênçãos espirituais. E nisso o tópico 3 diz: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança, e sem Deus na vida caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, louvado seja Deus. E nisso eu faço uma conclusão, uma breve conclusão. É verdade. Se olharmos para nós mesmos, éramos incircuncisos, estávamos excluídos de qualquer tipo de aliança com Deus. Qual esperança tínhamos? Que promessa? Vivíamos desesperançados. Mas, graças a Deus, o imensurável amor de Deus nos alcançou. Demos crédito ao convite, à chamada de Deus em nossas vidas, que por meio de Cristo Jesus,
nos incluiu nas maravilhosas promessas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que essa pré-aula, esse rápido resumo te auxilie para a compreensão dessa lição maravilhosa. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos.